Olá pessoal, eu sou a Prof. Karina e a partir de agora você não vai mais errar divisão. Bora comigo descobrir. Então a primeira coisa que você tem que lembrar quando vai fazer uma divisão é que precisa saber a tabuada que é muito importante. E a forma mais fácil de você usar a tabuada é escrever ela ali no cantinho, sem preguiça. Então nesse caso, aqui no primeiro exemplo, a gente vai fazer a tabuada do 5. Então, lembrando que o primeiro resultado de tabuada é 5 vezes 0, não pode pular o 5 vezes 0, ele é importante. Então, 5 vezes 0, que é 0, daí 5, 10, 15, 20, 5 em 5, 25. E aí eu vejo que eu já vou me aproximando do número que está aqui que eu quero dividir, que é o dividendo. Eu percebo que eu já estou me aproximando aqui do dividendo, que é o 35, 25, 30, 35. Muito simples. Fiz a minha tabuada. Encontrei o número que eu tenho aqui. Agora eu vou contar qual é o valor na tabuada que vai me dar vezes 5, né? Então aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 5 vezes 7 é 35. E aí, qual que é o segredo aqui? Imagine a divisão como sendo essa tabuada. Todos esses termos precisam aparecer aqui. Então eu já tenho 5 e o vezes. É 5 vezes quem? 5 vezes 7. Então, 7 vai vir aqui. 5 vezes 7 dá 35. Eu tenho que colocar o 35 aqui no resultado. E aí, eu vou fazer a subtração. Vai dar 0. Portanto, 35 divididos por 5 é 7. Então, essa é muito simples porque o número já está na tabuada, fica fácil de fazer. Próximo exemplo. Sempre começo da mesma forma. Tenho que construir a tabuada, né? Não adianta ter preguiça para poder acertar, para saber fazer, tem que construir a tabuada. Então, tabuada do 3, né? Começando no 0, 3, 6, 9. E aí eu percebo que o número que está aqui é muito grande, né? Vai demorar muito para eu chegar nele na tabuada. O que eu vou fazer? Seleciono para começar o primeiro número maior do que o que está aqui na chave. Então, eu não vou usar o 69 inteiro, vou usar uma parte dele, vou usar somente o 6. Porque daí eu vejo que eu já achei ele aqui na tabuada do 3, né? O 6 já está aqui. E esse 6 é 3 vezes 2. Todo mundo da tabuada tem que aparecer aqui na minha divisão. Então, o 3 vezes já está aqui. Vou colocar o 2 e faço a conta. 3 vezes 2, que é 6, e vou colocar aqui o resultado e vai dar 0. Vou exprimir. Ainda tenho 9, né? Não terminei a minha conta, ainda tem um número que eu não coloquei na divisão. O que eu vou fazer? Vou abaixar ele aqui e vou fazer a divisão com ele agora. Mesma coisa, o 9 precisa estar na tabuada do 3. Então, eu fiz a tabuada e vi que o 9 está aqui. Esse 9 é 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3. Todos esses resultados têm que estar aqui. 3 vezes já está. Eu vou colocar aqui o 3. 3 vezes 3, que é 9. E a resposta dá 0, da subtração. Então, 69 divididos por 3, 23. Então, essas são as mais simples, as divisões mais simples possíveis. Agora, a gente vai aumentar um pouquinho a dificuldade. Então, aqui no primeiro exemplo, eu tenho 2 divididos por 4. Se a gente pensar lá, quando a gente é bem pequeno, né? Como que vai ter duas quantidades e vai dividir para 4? Duas quantidades e vai dividir para 7. Se você tivesse isso em bala, 2 balas para dividir entre 4 amigos, teria que cortar a bala no meio. Então, você não vai mais ter um resultado que é um número inteiro, mas vai ter um resultado que é uma parte de um inteiro, que é um número com vírgula, um número decimal. Mas o processo é sempre o mesmo. Primeira coisa que tem que fazer é a tabuada. Nesse caso, tabuada do 4. Então, vou começar aqui. 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3 e assim por diante. Então, fiz aqui até uma certa altura. Agora, eu vou voltar aqui. Fiz a minha tabuada. Qual é o número na tabuada mais próximo desse 2 aqui que eu quero dividir? Mais próximo do meu dividendo. É o 0. Então, 4 vezes 0, que dá 0. Portanto, eu vou colocar o 0 aqui. Aí, 0 vezes 4 é 0, que vai dar 2. Aí, o meu resto deu 2. Eu preciso continuar a dividir. Só que não tem como eu dividir esse resto 2 por 4. Eu tenho aqui esse resto 2 e eu preciso continuar a minha divisão. Só que, como a gente falou no início, não tem como eu dividir 2 por 4, porque é um número menor, né? O meu resto é muito pequeno. O que a gente faz? A gente particiona esse número em partes menores. E aí, na matemática, como que a gente faz isso? Teria que acrescentar um 0 aqui para esse número ser maior do que o divisor.
Só que eu pago essa minha dívida de acrescentar o zero com uma vírgula. E eu só posso acrescentar a vírgula num número que é resto. Eu não posso acrescentar a vírgula aqui. Então, eu faço essa conta para obter o resto e daí sim, com o resto, eu vou continuar a minha divisão. Então, isso é muito importante porque em outros momentos a gente fica confuso se vai a vírgula direto ou se vai um zero antes. Então, aqui eu tenho o meu resto 2, particionei esse meu 2 em 20 partes menores, né? E coloquei a vírgula aqui. Então, coloquei a vírgula, tenho direito a ter um zero, e agora eu vou continuar minha divisão procurando na tabuada do 4, 20. E achei aqui embaixo. 4 vezes 0, vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. 4 vezes 5 que dá 20. Então, lembrando, todos os elementos daqui tem que estar aqui, tem que aparecer na divisão. 4 vezes já está, vou colocar o 5. 4 vezes 5, que é 20, coloco o resultado da conta e faço a subtração. Então, cuidar aqui, porque se você olha que o 2 não dá para dividir por 4 e já acrescenta o 0, arrisca de colocar direto 5 e a resposta não pode ser um número inteiro. Tem que ser um número que é uma parte, portanto, meio. Continuando aqui nesse segundo exemplo, que é muito parecido, mas agora é a tabuada do 7. 0, 7, 14, 21, 28, né? E assim por diante. 2. Na tabuada do 7, quem chega mais próximo é o 0. Então, 0 vezes 7, que é 0, sobra 2. Agora que eu tenho o resto 2, não posso dividir por 7 porque ele é menor, eu posso particionar esse 2 em pedaços menores, então eu acrescento a vírgula e tenho o direito de colocar um 0 aqui do lado. E aí vou pegar o 20 e ver quem se aproxima na tabuada do 7, que é o 14. O 14 é 7 vezes 2. Então, aqui vai vir o 2. 2 vezes 7, 14. E 20 menos 14, 6. Aí, o 6 é menor do que o 7. Então, eu ainda não consigo dividir, a não ser que eu particione ele em pedaços menores. O que acontece? Eu já tenho uma vírgula. Quando eu coloquei a vírgula pela primeira vez, eu ganhei o direito de sempre colocar um 0 no resto quando eu precisar. Então, basta acrescentar um 0 do ladinho do 6 para poder continuar a divisão. E aí eu vou procurar o 60 na tabuada do 7. Então, continuando aqui, 35, 42, 49, 56 e 63. Então, tem que ser o 56, que é 7 vezes 8. Então, o 7 vezes já está aqui, vou colocar o 8. 8 vezes 7, 56. 60 menos 56 é 4. E eu poderia continuar esse cálculo infinitamente, porque esse resultado aqui, essa divisão não vai dar um resultado exato, eu poderia continuar aqui sempre acrescentando um 0, procurando o número na tabuada e fazendo essa conta. Então, aproximadamente 0,28. 2 divididos por 7. Aproximadamente 0,28. Agora, aumentando o nível de dificuldade aqui, temos essa divisão. O processo é sempre o mesmo, construir a tabuada primeiro e procurar o número mais próximo. Como aqui eu tenho vários algarismos, né, eu vou pegar sempre a primeira quantidade que eu conseguir formar maior do que 13. Então, eu não posso pegar só 1, não posso pegar 11, tenho que pegar 113. E aí, vou construir a tabuada do 13 aqui. 0, 13, 26, 39. Então, só somar de 13 em 13, né? 52, 65, 78, 91, 104 e 117. Tá certo, né? Então, quando eu percebo que eu já cheguei próximo ou passei, não continuo a tabuada. Se precisar, eu vou continuar depois. Então, eu vou ver aqui qual que é o número que eu estou multiplicando 13, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 13 vezes 8. Lembrando, então todo mundo da tabuada tem que aparecer aqui na divisão. 8 vezes 13 e o resultado 104 vem aqui. E aí vou fazer a subtração. Vou relembrar aqui subtração, né? Quero tirar a quantidade 4 do número 3. Não dá, é muito pequeno. Então eu vou emprestar aqui do meu vizinho. Uma dezena vai vir aqui e ele vai ficar com 0. Então 13 tirando 4, 9. 0 menos 0 e 1 menos 1. Muito bem. Não terminei ainda a minha divisão porque tem um número aqui que eu ainda não usei. Então, eu vou abaixar ele aqui do ladinho. Vou procurar na tabuada, 91, tá aqui, que é 13 vezes 7. Todo mundo da tabuada tem que aparecer na divisão. 13 vezes 7, 7 vezes 13 é 91. E aqui finalizamos. Então, independente da tua divisão ter um número na chave, 2 números na chave ou até mais, faça a tabuada que você não vai ter problemas, né, para encontrar a solução, não precisa ficar fazendo na base da tentativa e erro. Então, eu vou pegar o 13 e vou ficar ali tentando vários números. Constrói a tabuada, é mais rápido, mais eficiente e você chega na resposta correta. E o último exemplo agora que a gente tem é esse aqui.
bem tranquilo, tabuada do 5, né? Vou começar fazendo ela aqui. 0, 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. Quanto que eu vou pegar aqui? Não posso pegar só 2, porque é menor que 5, então eu vou pegar 25. 25 tem na tabuada do 5, né? É 5 vezes 5. Então, todo mundo da tabuada tem que aparecer. 5 vezes 5, 25, resto 0. Só que eu ainda não terminei a minha conta. E aí, aqui que vem a situação que mais tem erros. Por quê? O 2 e o 5, eles são centena e dezena. Então, se a gente pensar aqui como 250 divididos por 5 não pode ser 5, alguma coisa, tem que ser 50. 5 vezes 250, que é 50. Então, quando acontecer de você resolver a tua conta, deu o resto 0, mas tem um número aqui para baixar, não coloca vírgula. Você abaixa o número normal, não pode sair colocando a vírgula, tem que pensar antes. Abaixei o número. Aí eu vou seguir aquela regrinha lá, do primeiro exemplo. Tem algum número na tabuada do 5 próximo de 2? Tem, que é o 0. Então, 5 vezes 0 dá 0. 0 vezes 5, que é 0, sobra 2. Agora sim, não tem mais número para baixar e 2 é resto. O que eu posso fazer para continuar? Coloco a vírgula e ganho o direito de ter um 0 aqui, e daí eu posso continuar o meu cálculo. Então, abaixei o 2, não é vírgula, e daí coloco o 0 aqui. Faz o 0, né, da tabuada primeiro, quando 2 for resto, daí eu posso acrescentar a vírgula. E 20 na tabuada do 5 é 5 vezes 4. Então, aqui vem 4, 5 vezes 4, 20. Agora sim, finalizei o cálculo. Então, qual que é a regra de colocar a vírgula na divisão? O número tem que ser um resto, certo? Não adianta só eu abaixar ele aqui e já colocar vírgula. Meu resultado vai dar errado, vai dar 5,4. Então, tem essa regrinha e sempre pense, né? Será que esse número que eu encontrei como resposta, se eu multiplicar por esse, chega nesse? Se a gente tivesse encontrado 5,4, 5 vezes 5 é 25, não daria 250. Então, tem que sempre entender esse resultado aqui também, se ele faz sentido com o que você tinha antes. E depois desse vídeo, você não vai mais errar divisão, né? Se gostou desse conteúdo, assista outros vídeos, deixe seu like, se inscreva no canal. Obrigada e até a próxima!